Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, hoje eu vou fazer aí uma apresentação sobre os componentes a serem utilizados na disciplina de montagem de circuitos eletroeletrônicos, certo? Essa disciplina é para ser uma disciplina mais prática, né? Então, eu coloco aqui os componentes, caso vocês tenham interesse de comprar agora. Obviamente não é obrigatório, porque nós teremos aulas online. Mas assim que tivermos um retorno para a sala de aula, eu acredito que ainda esse ano, né? Não temos certeza de nada, né? Mas eu acredito que isso ocorra esse ano ainda. Então deixo aqui alguns componentes, baratinho, tá? Componentes de centavos aí, que vocês podem adquirir para fazer um teste em casa mesmo. Teste tranquila, com pilha, bateriazinha de 9 volts, aquelas de carrinho. Então não apresenta aí grande risco, tá? Mais óbvio, isso daqui é mais uma questão de curiosidade, digamos assim, do que efetivamente um dever, porque a gente não está tendo aulas práticas, né? Não teremos por um tempinho, aliás. Mas enfim, vamos lá, né? Vou colocar aqui os objetivos da aula. Eu planejei para essa aula uma apresentação dos materiais, né, que são utilizados aí no semestre de uma forma genérica, porque tem materiais que se utilizam em todos os projetos e materiais dos projetos. Tá? Faço uma apresentação também do material do primeiro projeto, tá? Então, alguns componentes bem básicos aí para o primeiro projeto. E falo um pouco da simbologia normatizada para a aplicação de componentes eletroeletrônicos em projetos práticos, tá? Ou seja, os esquemáticos. Então, falando aí dos principais componentes, a gente utiliza 4 pilhas do tipo AA, um suporte para 4 pilhas, né? Para a gente fazer aí a associação dessas pilhas, né? E jumpers do tipo macho-macho, tá? Pelo menos uns 5 aí por aluno, que em termos práticos acaba se utilizando até um pouco mais, né? Como se trabalha em grupo, 5 por alunos ali, daria uns 20, né? 20 jumpers ali com 4 pessoas por grupo, ficaria algo legal. Aqui eu tenho a imagem, né, do que seria o suporte para pilhas. Então eu tenho 2 pilhas de um lado, 2 pilhas do outro e 2 fios. O preto é a referência, seria o negativo, e o vermelho seria o positivo, né, dessa fonte. Aqui, não querendo fazer merchan, mas já fazendo, né, eu coloquei aqui seriam pilhas AA, acredito que a grande maioria já conhece, mas são aquelas pilhas palito, né? E jumper, aqui tem um exemplo de jumper do tipo macho, né? Aqui nós temos jumper do tipo fêmea, tá? Fêmea é que tem o furinho para conexão, e macho é o que tem um pininho para fazer a conexão também já com protoboard, por exemplo, tá? Por isso que eu prefiro mais a utilização desse tipo de jumper do que esse daqui, porque jumper do tipo macho a gente consegue fazer a conexão dos furos ali do protoboard, que é uma placa de prototipagem, tá? Então a gente vai fazer a maioria dos projetos com esse tipo de jumper aqui. Também eu utilizo bastante aí, né? Alguém perguntou na aula sobre multímetro, né? Então, multímetro digital eu recomendo que vocês tenham. Pode ser o Brasforte, que é aquele amarelinho, um tubo de estanho, marca sugerida aí Best, um ferro de solda, pode ser Brasforte, Hikari, enfim, pelo menos um por 5 alunos, tá? Por quê? Aqui está pelo menos 5 por aluno, está errado, tá? É pelo menos 1 para 5 alunos. Por quê? Porque normalmente quando a gente está lá no laboratório tem uma subdivisão. Ah, eu fico com um time, eu trago estanho, trago o ferro de solda, já tenho um ferro de solda, por exemplo. Então no laboratório consegue se trabalhar bem ali, fazendo uma subdivisão ali por
5, né, 4, 5 alunos, dá para você trabalhar bem. Ah, professor, mas a escola não tem equipamento? Tem, só que daí lá em MCE vocês estão aprendendo e acabam em geral fazendo aí algumas operações não tão corretas, mesmo com o professor batendo sempre na tecla, né? Então vocês compram esses daqui, que são os mais baratos, vamos colocar assim, no mercado. Não são os de maior qualidade, mas para o processo de ensino-aprendizagem está bem razoável aí, tá? Esse braço forte, esse amarelinho aqui, ele tem um display aqui com 3 dígitos, né? Tem essa escala aqui, né? Que a gente consegue ajustar para tensão, corrente, resistência, medir LED, transistor, que são componentes eletrônicos, né? Então ele é bem útil, tá? Simplesinho, baratinho, mas bem útil. Esse daqui seria o estanho, utilizado para soldar componentes eletrônicos. Esse daqui é o ferro de solda. Para que a gente utiliza o ferro de solda? Para que quando essa ponta aquecer, ao ser conectada na tomada, derretamos o estanho no terminal de um componente junto de uma placa. E daí faremos a conexão desse componente à placa eletrônica, né? Então, para isso a gente utiliza esses componentes aí, esses componentes iniciais, né? Um protoboard de pelo menos 200 furos, né, que eu acho interessante. 200 é o mínimo, tá? Eu recomendo protoboards maiores até. Mas se encontrar um de 200 furos, pode utilizar também, não tem problema. Um óculos de proteção e uma máscara de proteção também, né, do tipo cirúrgico, que eu coloco as imagens, né? Essa máscara aqui que a gente está usando em tempos de Covid, né? Não é exatamente essa, mas eu acredito que máscara não vai faltar para a aula de MCE, em tempos de Covid, pandemia, né? O protoboard, esse carinha aqui, ó, vou explicar posteriormente também como funciona, mas ele tem aqui já descrito positivo e negativo de um lado, tem um positivo e negativo também do outro, tá? Então você consegue colocar uma fonte desse lado e uma outra fonte independente deste lado aqui, né? Os componentes colocamos nesses slots aqui para fazer a montagem. E o óculos de proteção, que ele é importante para que você, ao cortar, por exemplo, né, eu soldei um componente, cortei o terminal, obviamente você vai cortar com um componente apontando para o chão, né, para que o terminal não voe, né, direto para o seu olho. Mas, para aqueles mais desatentos, né, o óculos de proteção não só para os desatentos, mas é obrigatório para todo mundo, tá? Porque qualquer eventualidade há uma proteção ocular aqui, né, já que estamos trabalhando aí de forma 100% prática. Estaríamos, né? Espero que possamos trabalhar aí nesse semestre ainda, em algum momento de forma prática. Uma caneta de circuito impresso também para fazer o desenho dos circuitos em placa. E o desenho vai ser feito também numa placa de circuito impresso, né? Aqui eu coloquei a placa padrão, tipo de 5x5, que é essa furadinha. Ah, professor, a gente vai usar essa caneta para desenhar nessa placa? Não nessa placa. A placa que a gente vai usar vai estar no próximo slide, tá? Mas essa placa é uma placa que já vem aqui com cobre, né? E ela já é furada, então você não precisa ficar desenhando nem furando ela. Basicamente põe os componentes, né? O componente vai aqui na parte de baixo, né? Onde tem o fenolite, que seria isso daqui, ó. Essa é a superfície onde entram os componentes. E essa é a superfície de cobre, onde soldaríamos o componente, né? A solda também é condutora, então a solda para o cobre, né? Do cobre para o outro componente, assim a gente faria a ligação de um circuito. Esta é a placa que a gente faz a primeira montagem, tá? Então quando eu falei daquele semáforo, a gente faz nessa placa padrão e depois a gente desenvolve o layout através de uma caneta numa placa cobreada, beleza? Um furador também para placa cobreada, a gente
precisa, justamente porque quando você tem a placa cobreada, normalmente 10x10, né, que você encontra aí, essa placa lisa, não tem nada. Ela tem cobre, né? E do outro lado é fenolite. Fenolite é um elemento aí isolante que serve justamente para isolar os pontos que a gente não quer que façam parte do circuito. Tá? Furador é esse carinha que vai furar essa placa. Tem esse modelo e tem esse cinza também no mercado. Não, os dois têm a mesma função, né? Apenas cor diferente aí, basicamente, tá certo? Com o furador furamos a placa e com a caneta a gente desenha o circuito na placa para depois fazer o processo de corrosão, certo? E para esse processo de corrosão, utilizamos aí uma garrafa de ácido muriático. Eu coloquei aqui uma sugestão também de marca. Uma garrafa de água oxigenada. Também coloquei aqui uma sugestão de marca. E essa daqui é fácil, né? Em farmácia você encontra aí facilmente. Essa daqui, normalmente, casas de material de construção, está disponível em 1 ou 5 litros. Em geral, a galerinha prefere 5 litros, né? Porque o custo-benefício com relação a esse daqui de 1 litro é muito maior. Beleza? E para 40 alunos é bem razoável esse daqui. Agora, a água oxigenada, repare bem, né? Eu tenho aqui 100 ml e aqui eu tenho 5 litros. A nossa mistura no laboratório é 1 para 1, tá? Então, se eu usar 100 ml desse daqui, eu utilizo 100 ml desse. Só que se eu usar 100 ml aqui já acabou. 100 ml aqui não foi nada, praticamente. Então é interessante que numa compra, vocês comprem um desse daqui para a turma, só que compre vários desse daqui, porque em geral, em termos práticos, né, quando a gente tiver aula prática aí, esse daqui vai muito rápido. Uma solução, uma ou duas já vai esse recipiente todo. Beleza, turma? Continuando aí, eu peço também para que vocês adquiram resistores de 1/8 de watt. Eu coloquei em 12 resistores aqui. 2 de 220, 3 de 240, 3 de 330. Esse daqui pode ser até mais, né? A gente usa bastante. 2 de 470 e 2 de 1K. Resistores eu coloquei aqui, né? O que seria basicamente esse componente de cor. Pode ser azul, pode ser beijinho. Normalmente se encontra beijinho, né? Beijinho é bem comum. São componentes aí que a gente vai trabalhar direto, tá? Então, projeto 1 vai resistor? Vai resistor. Projeto 2 vai resistor? Vai também. E o 3? Também. E o 4? Também. Tá? Então, o resistor a gente usa a torta e a direita aí. Então, nunca será perdido, tá certo? Professor, comprei muito. Não será perdido. Pode ter certeza que se você não usar agora, no segundo semestre você usa. Se não usar no segundo semestre, no terceiro. Se não no terceiro, no quarto você usa. Se não usar no quarto, usa no TCC. De alguma forma vocês vão usar resistor. Não é perdido. E é muito baratinho também, tá? Então, é interessante que vocês tenham esses valores aqui para que a gente consiga trabalhar aí tranquilamente com o primeiro projeto, né? Esse carinha aqui, esse daqui usa no, se eu não me engano, no segundo, terceiro projeto, esse daqui usa no quarto. Então, componente baratinho, vocês podem ter aí disponível para já ter uns circuitinhos, até para fazer teste prático, né? É bem legal. Também eu peço 9 LEDs, né? Eu estabeleço 3 vermelhos, 3 amarelos e 3 verdes. Nossa, professor, por que 3 de cada? Você não falou que vamos fazer um cruzamento? Sim. 2 semáforos, um cruzamento. Utiliza-se 2 de cada, né? Coloquei mais 2 azuis aqui para o projeto 2. Mas em geral, quando vão ligar LED, acabam queimando, né? Então eu coloquei aqui um a mais para cada cor, justamente por conta disso. Caso queime o LED, não vão ficar sem, né? Ainda conseguem executar o projeto. Aqui amarelo, vermelho e verde, né? Que nós vamos usar no projeto, 2 de cada. E aqui eu coloquei
esses LEDs aqui, para vocês terem noção, né? Em geral a cor deles, os difusos, né? Ele já tem aqui tingido o corpo deles com a cor que eles irão gerar. Esse daqui é o transparente ali, ou conhecido como alto brilho. Ele, ao você acionar o LED, ele pode gerar azul, vermelho, amarelo, verde, enfim, qualquer cor aí. Só que o corpo dele não é da cor que será gerada a luz, tá? Então ele difere aqui desses outros LEDs, mas ele tem também uma potência um pouco maior, ele brilha mais que os outros. E se brilha mais, acaba consumindo mais potência também, né? Enfim, a gente vai ver todos esses parâmetros. E aqui eu coloquei uma tabela de simbologia dos principais elementos aí de circuitos. O TER, né, que é esse símbolo. Tensão contínua, conhecida como DC. Tensão alternada, conhecida como AC. Né? Resistor, capacitor, que a gente vai usar muito também. Potenciômetro também iremos usar. Trimmer, nem tanto. Transformador, sim. Indutor, não. Diodo retificador vamos usar. Zener no curso, não IMCE, mas vocês vão usar também. LED, ponto retificador iremos. Transistor também. Diac, triac também. Operacional não. Fusível não também, a princípio. Válvula também não. E aqui do lado eu coloco nome, símbolo e o aspecto físico, né? Então o resistor, por exemplo, tem esses dois símbolos. Normalmente se usa mais esse, tá? E o aspecto físico dele é esse. Potenciômetro. É o símbolo do resistor com uma setinha no meio. Só que aparentemente muda bem, né? Ó. Potenciômetro é esse carinha, o resistor é esse. Capacitor. Esse símbolo e esse elemento. Capacitor comum que está aqui. Normalmente é aquele sem polaridade, né? Esses daqui tem polaridade, tem um maisinho. Então, poliéster, cerâmicos, né? Esse aqui pode ser um eletrolítico de polaridade. Bobina ou indutor. Aqui nós temos transformador, que iremos usar. Diodo comum, LED, que é um diodo com setinha, né? Porque ele brilha. Transistor, que são esses carinhas aqui, tá? Então eu coloquei essas imagens para vocês terem noção de como seria fisicamente, né? Mas quando quando a gente desenvolve assim, né, por assim dizer, um circuito, um esquemático, a gente trabalha com símbolos, não com o desenho dos elementos mesmo, tá? Por isso que foi criada a simbologia, inclusive, né? Para simplificar. Em vez de eu ter que desenhar um transformador em 3D, eu desenho uma bobina, 3 barrinhas, outra bobina ali. Enfim, enrolado eu já consigo representar pelo normativo o que seria um transformador. Beleza? Aqui eu coloco um circuito de exemplo, né? Nesse circuito tem um resistor aí que vai limitar a corrente, uma fonte de alimentação e um LED. Beleza? Então esse é o circuito, a fonte DC, o resistor e o LED. Isso aqui é um circuito esquemático aí já desenvolvido para ligar um LED. Então esse é o nosso primeiro circuito do curso. Essa fonte aqui pode ser uma fonte de 6 volts, que é basicamente aquelas 4 pilhas que eu falei no primeiro slide. Esse resistor aí de forma prática pode ser 330. E esse LED aqui pode ser vermelho, verde, amarelo, enfim. Então é um circuito aí que espero que vocês possam montar, né? Adquirindo esses componentes que eu comentei com vocês. O mais importante aqui são as pilhas, ou aquele conector pretinho, né, que vai 2 pilhas na frente e 2 atrás, resistor que também são centavos e LED também, mais alguns centavos. O que faz essa ligação aqui são os jumpers em uma protoboard, tá? Só com isso já dá para montar o circuito. E o multímetro para medir, né? Então assim, eu deixo aqui a lista de componentes, não é obrigatório, né? Mas caso alguém tenha curiosidade aí de comprar já pra gente interagindo, a gente pode ir trocando uma ideia.
Agora, com relação à aula à distância, nós iremos simular esse circuito, tá? Então, como funciona esse circuito online, né? A gente vai testar isso daí. Só que isso daí vai ficar para a próxima aula. Beleza, turma? Então, a aula de hoje é isso. Eu agradeço a todos. Se houverem perguntas, entre lá no Teams, escreva, mande áudio. Pelo celular dá para mandar áudio, tá? Como se fosse no WhatsApp mesmo. Clica no microfone. Ah, professor, estou com dúvida aqui, não entendi o que é multímetro. Explica melhor, por favor. Daí eu falo, ou então eu abro já uma reunião ali para ir teremos as dúvidas. Beleza, turma? Então, por hoje é isso, eu agradeço a atenção de todos. Bons estudos, um abraço, até mais.